Boa noite. Estamos aqui então, meus caros ausentes que me acompanham às 20h19 de um sábado à noite, do dia 15 de novembro de 2025, para mais um debate, um monólogo a respeito de temas interessantes, ao meu ver, e que merecem ser estados aqui compartilhados. Indo direto ao tema, é do saber comum que vivemos em tempos cheios de ruidosos. Então, uma era onde é mais celebrado a fratura do que o nascimento, o informe, o caos, enfim. Uma era onde se confunde a liberdade com licenciosidade, que acredito que, pela ausência das regras, isso é o ápice da expressão. Bem, como os recentes colegas que nós dividimos o século, né? Infelizmente. Mas os antigos, exemplo de Pitágoras a Boécio, digamos assim, os grandes nomes que nós raramente hoje citamos, eles sim sabiam o que nós estamos por esquecer. A beleza não se trata de um acidente, muito pelo contrário. Beleza é a consequência de uma ordem, e uma ordem muito bem executada. A arte em si ela não é a criação a partir do nada, diferente dos artistas contemporâneos, e nós estamos aqui realmente a arte nas suas diversas expressões fecais contemporâneas, né? Ela não se trata de uma criação do nada, mas sim a descoberta e a reinterpretação de uma estrutura pré-existente. Então, nesse simpósio de hoje, nesse encontro, eu gostaria de propor uma tese, até um pouco retrógrada, mas de grande relevância. Seja da música à medicina, da poesia à cosmologia, à cosmogonia, ao movimento dos planetas de uma forma geral, tudo que nós percebemos como belo, como verdadeiro, como funcional, tudo isso é resultado de uma regra absoluta. E até em uma parte teológica é a sintaxe divina, um logos que permeia toda a realidade e que, ao ser seguido, ele gera sim o cosmos de uma forma total. Então, é a ordem, uma oposição total ao caos. Então, tudo em essência é o toque divino, é o toque de Deus, é o toque desta regra que mais se trata de uma entidade metafísica do que um acaso certo. Então, essa linguagem de Deus que aos humanos, aos poucos humanos foi traduzida, os que nela se desenvolvem, se trata da mais formal e pura lógica, da mais pura matemática, enfim. E é nessas grandes alças, nessas grandes bolsas, nesses grandes nesses grandes arquivos que nós encontramos a síntese mais despida do que é a matéria, ou seja, sua regra básica, sua equação fundamental. A lógica, como a codificadora de tudo, como eu bem citei, como equação,
já descrita por diversos filósofos, seja Aristóteles no Organo, ou outros poetas em suas poesias que tanto debatem sobre ela. Não se trata simplesmente de uma opinião, mas pela arte e pelo desenvolvimento científico, tecnológico de uma forma geral, esses pesquisadores e desenvolvedores conseguem atingir as regras até do próprio pensamento. Então, o, o exemplo de Aristóteles, o princípio da não contradição, ele não se trata somente de uma sugestão, mas é a condição para que esse pensamento exista. Então, a matemática, nos seus ramos, é a lógica aplicada ao espaço dos intervalos de seu número. Ela é uma linguagem de, como descrita por, por Galileu, onde todo o universo, não somente o que tange a nossa realidade, mas todas as suas áreas, tudo que ele está descrito. E a exemplo de áreas mais aplicadas na matemática, se não as espirais dos planetas, enfim, é a geometria, é a regra do espaço, da geometria álgebra, a regra de relações abstratas, mas que no, a uma ótica absoluta fazem sentido. E também, enfim, diversas outras áreas que merecem ser citadas, como a aritmética, que faz alicerce de tudo, não somente de uma forma intrínseca na própria disciplina. Então, não há não há opinião, existe somente a verdade. São modelos lógicos fundamentados que são irrefutáveis, como uma simples divisão por zero. Então, citando mais uma vez a antiguidade dos grandes pensadores, filósofos, estudiosos, o problema de Delos é uma exemplificação boa de como que a corda da realidade tangencia essas regras absolutas. Então, o problema de Delos, ele ocorre com uma praga que devastava Atenas, foi, foi posta à prova pelo deus Apolo, pelo oráculo de Apolo, para que ela somente se cessaria se o povo de Atenas conseguisse duplicar em volume um altar cúbico do templo, porém mantendo a sua forma cúbica. E dessa forma, os atenienses, o povo de Atenas, no desespero, pensaram nas possibilidades lógicas, matemáticas de se realizar isso. E, de uma forma despretensiosa, eles apenas duplicaram as arestas, buscando duplicar também o volume. Porém, diferente do esperado, o que era para multiplicar o volume por 2, acabou multiplicando por 8. E dessa forma eles falharam, a praga continuou, e Apolo, dessa forma, o deus da música, da cura, da razão, ele não concedeu essa solução, mas ofereceu um palpite. Ele pedia que buscassem a fundo saber a solução de uma simples conta de álgebra, que era a raiz cúbica de 2. Ele exigia essa solução para que dessa forma realmente o tempo seja duplicado, as arestas sejam multiplicadas a esse valor e o tempo se multiplicaria por 2, o seu volume. Então ele exigia uma geometria perfeita.
Por isso, nós conseguimos elencar que a salvação ela estava na precisão da regra matemática, não nesse entusiasmo doentio de coisas que podem ser lógicas, mas que não fazem sentido algum. Então, nós podemos dizer que, me perdoem, e me perdoe, Deus é um geômetra, onde busca por razões não óbvias, mas reais, a solução do que, na verdade, é só a descrição do que nós vivemos, que é essa tangente à metafísica. Então, falando de grandes ciências, nós pensamos sobre esse rigor, seja o rigor de um método científico, de como pô-lo à prova, seja o rigor de um campo harmônico, musical, seja o rigor de tipos diversos, mas tudo isso não se limita ao abstrato. Como eu citei, ele também descende à arte e, de uma forma até paralela com o que se fez prática em Atenas, na música, quando se fala de campo harmônico, nós também estamos tratando de um sistema, é a lógica pura que se aplica ao som. Então, a partir de uma nota tônica, as regras da física, como bem, Pitágoras também foi o criador dos campos harmônicos, né? Da divisão da corda ao meio, depois um terço, dois terços. Essas séries harmônicas, elas ditam quais acordes vão criar a tensão, né? Essas divisões da corda, onde trarão as suas resoluções. Exemplo, nós temos o trítono, temos também as quintas, a terça justa, a quinta maior, perdão, a terça maior e quinta justa, mas é exemplo, o trítono ele é chamado de som diabólico, né, da tensão diabólica. Ele soa tenso porque sua razão matemática, suas, suas pendências, se eu posso dizer assim, elas são muito complexas. Já a quinta justa, diferente disso, que é caracterizada por um acorde precedente, ou melhor, que busca uma conclusão, ele soa estável porque a sua razão é simples, é 3/2. Então, dessa forma, ao compor essas suas fugas, autores, músicos, como Beethoven, como Bach, eles não estavam somente se expressando, eles estavam explorando a arquitetura divina dessas tonalidades. E a crítica que mais se supera nessa realidade é que existe uma busca constante por abandonar a regra harmônica em nome de uma expressão informe. Então, que não produz música, mas apenas ruído. E eu não preciso citar um trecho, ou melhor, eu acredito que antes de pensar em matar, pense em dar educação. Falta de opção fez vários, menorzinho, entrar na boca. Fezes, ruído. Então, nessa temática da poesia, nós encontramos o mesmo. A palavra é a matéria. Se o poeta não busca refinar essa matéria, continua a ser um ruído, continua a ser uma palavra solta, não chega a ser uma oração. Então, um escultor, né, que pega um bloco de concreto e não o esculpe,
Ele não é um escultor, ele é um conjunto vazio, ele não produz nada. E dessa forma, é, a métrica no poema, citada em alguns exemplos como os versos decassílabos do soneto, né, alexandrinos, também, é, de Camões, de outros grandes poetas que têm renome por isso, com tônicas muito bem definidas, né? Por que tudo isso soa muito nobre? Soa de uma forma cordial? Porque a regra, porque tais objeções precedentes, elas impõem um ritmo, uma cadência que eleva a mensagem que é passada. E dessa forma, essa divisão canônica, até por meio de uma censura, força o poeta para uma simetria, a um balanço, a uma virtude na sua obra, e não uma depravação, como é o cotidiano. Então, a, a arte de escrever, ela não é inútil, não é frívola, não é uma forma fixa, como a lápide de um cemitério. Na verdade, o soneto, a sestina, é o que salva a poesia da banalidade. Então, o verso livre, ele é só sublime na mão de quem já dominou a regra. Agora, quando isso se alterna, aí as coisas começam a ficar preguiçosas, com com pouco refino. Então, a regra ela força o engenho a trabalhar. Eu citei algumas poesias, eu até anotei é, os versos, então, verso exato, rígido compasso, pela geometria austera que inflama, assina fértil de equações de incenso, por equações e ângulos compridos, o istmo calmo de cruel silogismo, deu-lhe tosco verso, refere tremor da beleza ritmada na pista veranil. Então, é sim uma síntese me auto-intitular um cartês idiota, mas é um posicionamento exponencial para uma boa composição. Então, tudo isso rebate o que já tem sido defendido em outros vídeos sobre a questão das métricas e das restrições formais. E isso caracteriza bem o tema do vídeo de hoje. Então, dessa forma, o moderno, ele dirá, mas os temas são, os poemas e as pinturas são uma nova arte, são livres dessas amarras, mas na verdade eles só se enganam, porque quando nós também citamos a divina proporção áurea, ela guia o olhar, não é um caos da vida real, é na verdade uma disposição lógica de elementos para comunicar uma ideia. Se você pega um quadro de Da Vinci, você não vê uma depravação da regra, você vê sim uma manipulação excepcional de como que, né, pelo emparelho de boas técnicas, surge uma obra histórica que cruza os séculos e, enfim, certamente não se limitará ao meu ou ao seu. Então, todos os grandes autores, entendo autores como produtores, né, eles sabem que a beleza da imagem, do que é produzido, depende sim da submissão à regra da composição. Então, no meu cotidiano, se há uma regra onde o absoluto é soberano, é na, nas composições orgânicas, no corpo humano. A biologia ela não é uma sugestão, é um sistema de regras realmente incrível e complexo. Dessa forma, a exemplo da dupla hélice de DNA, uma síntese, uma sintaxe, uma homeostase perfeita. Então,
todos os processos de regulação do corpo, seja hormonal ou outros fatores, tudo isso é, é uma busca incessante pela norma. E o corpo, da forma de citação patológica, odeia o caos. O caos é a patologia, o caos é a doença. Então, o diagnóstico clínico ele é a aplicação mais lógica dessa vivência, desse cotidiano com o que é a, a regra divina, com o que é a lógica mais pura. Um bom clínico ele não adivinha o que está acontecendo, ele segue um método rigoroso, onde mescla a regra, que é a fisiologia, a quebra, que é a sua patologia, e os sinais, como a sua semiótica, né? E, por fim, a lógica para uma boa conduta, que resolva o problema e retorne o mais próximo do, do cosmos, do organismo, né? Então, o tempo moderno, ele expressa, ele emprega uma fé cega nessa tecnologia de muitas vezes querer pular a lógica, seja ela nas artes humanas, né, ou nas artes biológicas. Querer o exame de imagem sem antes pensar. Se uma radiografia apenas mostra a quebra da regra, antes deve-se ter na mente do médico um treino lógico do que é o normal, o processo e, por fim, a patologia para se resolver. Então, dessa forma, é, esse dilema filosófico, ele entoa uma liberdade prostíbula, promíscua, acreditando que a regra aprisiona. Mas, na verdade, o clássico, seja o poeta, o matemático ou o médico, ele busca a liberdade através da regra. Então, compreender que a realidade vivenciada na regra não é uma prisão, mas sim um trilho, é compreender que o rio ele só tem poder porque ele está contido pelas suas margens. Se não fosse, seria um caos. O músico ele só consegue se desenvolver em suas melodias porque ele tem o conhecimento do campo harmônico. Dessa forma, o médico ele só é livre para curar porque ele compreende a fundo da fisiologia humana, do processo que o quebra, que quebra essa homeostase. E por fim, o poeta ele só é livre porque o sublime aceita o julgo da métrica. Então, no final das contas, uma época que despreza o mestre e celebra o diletante está sim fatada a um fracasso, mas a beleza, a verdade e a própria vida exige uma disciplina um pouco mais controlada. Dessa forma, submeter-se humildemente a essa regra é uma ordem maior do que todos nós e nós não podemos nos contrapor a isso. Por isso a minha recomendação é que nós busquemos a regra. Nela e somente nela iremos encontrar a verdadeira beleza. E bem, é por isso que, a meu exemplo, as minhas paixões se encontram em coisas bem simétricas em suas proporções. Dessa forma, resta lamentar que, infelizmente, não é só com regra e com passo, com caneta e rascunho, com tinta e esboço, cordas e claves que a vida ocorre. Existe muito mais. Existem muito mais coisas além disso. Mas mesmo assim, compreender a base de tudo é um avanço para a contravenção
depravação. Pela atenção, muito obrigado. Até mais.